como seguirmos os nossos objetivos, mas ao mesmo tempo lidarmos com as frustrações. Esse é o tema que eu quero abordar hoje, neste vídeo, e vou falá-lo principalmente através de experiências pessoais. Todos nós passamos por frustrações e decepções ao longo da vida. Muitas delas podem ser evitadas, mas nem todas. Vou falar sobre como resolver certos problemas antes que eles aconteçam. E como aceitar a realidade crua e dura de situações que não têm solução. Um dos primeiros empregos que eu tive foi na minha cidade natal, em Recife. E depois eu tive a oportunidade de trabalhar em Fernando de Noronha. Eu adorei Fernando de Noronha, o arquipélago realmente é muito bonito. E infelizmente não deu certo, né? Por problemas internos eu tive que sair de lá. Me mandaram de volta para o continente. Eu fui contrariado de volta para o continente. Mas felizmente eu descobri que apareceu depois uma outra oportunidade que na verdade foi até melhor do que a de continuar morando em Fernando de Noronha. Então depois daquilo eu vim morar aqui na China. Faz 8 anos já que eu moro aqui na China. Através dessa oportunidade de trabalhar aqui, eu consegui trabalhar temporariamente na África do Sul, na Inglaterra, em escritórios de empresas multinacionais. Foi uma experiência de vida assim incrível. Experiência de vida, experiência de trabalho, de tudo, de viagem. Mas todas essas conquistas, ao longo delas, eu também tive muitas frustrações. Eu lembro quando eu perdi o meu primeiro emprego em Recife, né, no Brasil. E depois eu fui procurar um outro emprego. Isso serviu para que eu mudasse de carreira na época. Então eu perdi um emprego que eu gostava, né, que eu era uma coisa fixa, era uma coisa estável. Mas ao perder aquele emprego, eu tive a oportunidade de mudar de carreira. E começar a fazer eu deixei de ser professor de inglês para poder virar um corretor imobiliário. Então foi uma experiência bem diferente que eu adquiri. E que foi válida e que hoje eu uso ela na minha vida. E hoje eu vejo que ter perdido aquele emprego, na verdade, não foi uma coisa ruim, pelo contrário, foi uma coisa boa. Depois eu deixei a carreira de corretor imobiliário para poder voltar a ser professor novamente, e foi quando eu vim para a China. E depois de mais de 3 anos ensinando inglês aqui na China, eu resolvi deixar essa carreira de novo e mudar de carreira para gerente de atendimentos ao cliente. Outra carreira completamente diferente. E isso tudo assim me custou, né? Foram várias tentativas, foram várias frustrações, várias entrevistas, né? Até que no final a gente consegue passar em uma delas e a gente consegue atingir nosso objetivo. Então é muito importante ter isso na mente, que para conseguirmos atingir um objetivo, seja ele qual for, profissionalmente ou pessoalmente, a gente vai ter que passar por obstáculos, né? E a gente vai se decepcionar. Isso é uma coisa certa, é uma coisa 100% certa, que nós vamos nos decepcionar ao longo das nossas vidas. Seja com carreira, seja com as pessoas, qualquer tipo de pessoa que seja, colega de trabalho, amigo, esposa, qualquer que for, a gente vai se decepcionar. E então a gente tem que estar preparado para essas decepções. E saber que elas fazem parte da vida, a gente tem que aceitá-las, né? E saber que a gente vai superá-las. E uma nova vida surgirá novamente. Então a vida ela é cheia de altos e baixos, né? A gente nunca está sempre no alto e também a gente nunca está sempre no baixo. Eu noto assim que na minha vida, todos os anos acontece alguma coisa boa e acontece também alguma coisa ruim. E em um ciclo de mais ou menos 3 anos acontece uma coisa muito boa e uma coisa muito ruim. E às vezes leva assim até meses para eu me recuperar, e é isso que eu estou querendo superar e fazer com que essas frustrações elas durem menos tempo. Não que ele vá se tornar invisível e que não vai acontecer, isso já é uma coisa assim impossível, que eu já tenho certeza absoluta, mas pelo menos a gente tem que fazer o máximo possível para já estarmos preparados para receber essas frustrações e assim então não passarmos tanto tempo remoendo essa decepção e ao invés de gastar tempo com isso, passarmos a dedicar tempo para o plano B ou o plano C, ou seja, um novo projeto, né, que é muito mais viável. Em geral, na vida, eu concluo que nós temos 2 tipos principais de frustrações. São as frustrações com as situações e as frustrações com as pessoas. E como meu pai costuma dizer, todas as pessoas elas podem, né, elas vão, na verdade, pelo menos uma vez na vida, nos decepcionar.
Então, em relação a pessoas, elas podem ser colegas de trabalho, podem ser irmãos, pode ser um pai ou a mãe, pode ser um amigo, marido, esposa, namorado, namorada, quem quer que seja. Elas sempre, pelo menos em algum momento da vida, elas vão nos decepcionar. Então, quando a gente está preparado para as frustrações, a vida se torna menos amarga. Todas as pessoas vão nos decepcionar. As únicas pessoas que até hoje nunca nos decepcionaram são aquelas que nós ainda não conhecemos direito. E é aí que a gente vai aprendendo mais a lidar com as pessoas e com as situações também que acontecem da mesma forma. Foram várias frustrações, como por exemplo no caso da Holanda, eu imaginava que eu ia me mudar de vez para a Holanda, sair de vez da China e ficar morando na Europa. E nada deu certo, absolutamente nada deu certo, tudo deu errado. Eu tive que voltar para a China e continuar do zero, continuar tudo de novo, com a mão na frente e outra atrás, procurar emprego mais uma vez na China e reestabelecer as minhas economias, porque eu tinha gasto muito dinheiro na Europa. Também fracassei muito em vários investimentos que eu fiz. Praticamente todos os investimentos financeiros que eu fiz deram errado. E a única coisa que eu aprendi com isso foi que toda vez que um investimento dá errado, eu não faço mais aquele tipo de investimento. Eu passo a fazer um outro tipo de investimento. E daí, o que acontece? Ele dá errado de novo. E daí, então, eu tento fazer um outro. Espero que um dia vá acontecer algum investimento que dê certo, pelo menos nessa vida, né? A única coisa, porém, que foi uma forma de investimento e que deu certo, e que está dando certo até hoje, foi a educação. Foram as coisas que eu aprendi na vida e os cursos que eu fiz também. As coisas que eu estudei, as coisas que eu aprendi, hoje eu uso. E estão sendo úteis, extremamente úteis, para os trabalhos que eu consegui arrumar, para as aulas que eu dou, para as palestras que eu dou. Tudo isso eu tenho graças às coisas que eu aprendi. E daí eu comecei a perceber que acho que são duas coisas que facilita muito a gente aprender a viver e a gente aprender a lidar com as frustrações. Uma delas é estarmos preparados, né, para as decepções, e a segunda é termos mais de um plano. Né? Geralmente as pessoas falam em ter o plano A e o plano B. Caso o plano A falhar, você tem o plano B. Eu prefiro dizer em ter 3 planos, o A, o B e o C. Porque caso o A e o B falhem, ainda sobra o C. E às vezes acontece que a gente quer tanto uma coisa, a gente quer tanto conquistar um determinado sonho, um determinado projeto de vida, e ele não acontece. E basta assim a gente ter paciência e entender que depois vão aparecer outras oportunidades, vão aparecer outros projetos, e que às vezes eles se tornam até melhores do que o que a gente perdeu, né? Bom, em relação a pessoas, nem sempre são os melhores amigos que vão nos dar as melhores oportunidades. Então, por exemplo, foi através de um conhecido, um colega meu, que eu consegui uma oportunidade, que eu consegui 2 vezes oportunidade de trabalho em áreas diferentes. E foi também o caso de uma ex-colega minha de trabalho, que ela precisava comprar uma passagem para poder ir para a cidade natal dela. Era a época os estrangeiros chamam aqui na China de Spring Festival, em chinês eles chamam de Chuanjie, que é o Ano Novo Chinês. Então o Ano Novo Chinês aqui, todas as pessoas elas param de trabalhar durante uma semana, às vezes até mais, e vão para suas cidades natais para se reunir com a família. Isso é a época mais importante do ano da China. E ela estava com um problema no aplicativo dela, no WeChat, o aplicativo do celular, para poder conseguir passar dinheiro para o banco. Ela não conseguiu sacar dinheiro no banco, e para comprar a passagem dela, ela teria que usar ou esse aplicativo ou teria que comprar passagem em dinheiro. Resultado, ela não conseguiu comprar a passagem de trem para ir para a cidade dela, e ela ficaria presa aqui, né, sozinha durante o feriadão. Até ela não conseguiu ajuda com nenhum colega de trabalho, com nenhum amigo, ninguém deu. E não era muito dinheiro. Era pouco, era um valor pequeno. Até que no táxi, quando ela estava pegando o táxi, voltando para casa, ela explicou a situação para o taxista, que era uma pessoa completamente estranha, e o taxista foi exatamente a pessoa que ajudou ela, né? O taxista deu o dinheiro para ela e ela conseguiu depois transferir o dinheiro através do aplicativo para o aplicativo do taxista. Então, às vezes, a ajuda ela vem
de pessoas, pode vir até de pessoas completamente estranhas, não necessariamente dos melhores amigos. Apesar que os melhores amigos, obviamente, também podem ajudar bastante. Então, tudo é possível. Eu me lembro muito bem de uma cena que eu vi na novela quando eu ainda era criança. Isso na época que no Brasil se fazia novela boa, né? Novela de conteúdo, né? Que a gente aprendia alguma coisa. Porque hoje as novelas no Brasil só tem banalidade. E era uma senhora que o sonho dela era assistir uma peça teatral de balé. Ela era muito interessada em balé, ela fazia balé. E tinha uma peça que vinha de um outro país para fazer uma apresentação no Brasil. E o maior sonho da vida dela era poder assistir essa peça. E ela não era uma pessoa de muitos recursos financeiros, e essa peça vinha para o Brasil e para ela ia ser assim, o sonho da vida dela. Ela passou muitos anos querendo assistir, e até que um dia eles vieram e ela assistiu a peça, e durante a peça ela ficou tão emocionada que ela teve um ataque cardíaco e morreu. E a lição que eu levo dessa cena é uma coisa que eu vi assim, em várias outras situações também ao longo da minha vida, de que a gente só morre depois que a gente consegue conquistar um grande sonho, ou depois que a gente começa a aprender a viver. Foi no caso do Steve Jobs também, que ele mencionou quando já estava no leito de morte. Ele mencionou que apesar de ter se tornado um homem multimilionário e ter criado toda aquela tecnologia, ele fracassou. Ele fracassou porque, de acordo com as palavras dele, ele não conseguiu levar a família e os amigos, né, ao longo da vida dele. Então ele morreu como se estivesse sozinho, ou seja, ele estava muito rico, cheio de dinheiro, cheio de sucesso, em termos assim de tecnologia e financeiro, mas afetivamente ele se tornou uma pessoa vazia então tudo é uma questão de valores, né? E infelizmente ele só aprendeu essa lição quando já estava nos últimos dias da vida dele. Esse fato de que a gente só morre depois que a gente conquista o maior sonho da nossa vida, ou depois que a gente começa a aprender a viver, é que assusta um pouco, porque se for assim, nós teríamos duas escolhas então. Ou passamos a vida inteira sem aprender a viver, e daí então vivemos muitos anos, né? Ou passamos a vida inteira também sem conquistar nenhum sonho. Ou então a opção 2 seria conquistarmos logo o sonho, desde jovens, né? Mas aí nós morreríamos logo em seguida. Então, se nós somente morremos após realizar o maior sonho das nossas vidas, ou após aprendermos a viver, então é melhor não termos tanta pressa assim. É melhor irmos realizando os nossos sonhos pouco a pouco e, ao mesmo tempo, aprendendo a viver. Erramos tanto na vida que um dia acabamos acertando. Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica, por exemplo, teve que tentar 200 vezes até conseguir descobrir uma forma de fazer a lâmpada elétrica funcionar. E então, naquele momento, uma pessoa chegou para ele e perguntou: "Mas Thomas, por que você errou tantas vezes?" E a resposta dele foi a seguinte: "Eu não errei 200 vezes, apenas descobri 200 formas diferentes de como não se fazer uma lâmpada elétrica." É como uma loteria, sendo que bem mais fácil, porque o número de vezes, o número de tentativas que a gente faz é bem menor do que em uma loteria. Outra coisa importante para evitarmos frustrações é não querermos fazer tudo, muito menos querermos fazer tudo ao mesmo tempo. Porque sempre, para se fazer uma coisa, temos que deixar de fazer outra. Para poder aprender os idiomas que eu aprendi, por exemplo, eu tive que passar muito tempo estudando. Passei 10 anos da minha vida estudando. E quando eu estava me dedicando mesmo, às vezes eu fazia até exames, como foi o que eu fiz aqui na China do HSK, eu tive que deixar de sair com os amigos, tive que deixar de fazer uma porção de outras coisas que eu poderia ter feito para poder ficar estudando. Então o foco ele é muito importante. Também é muito importante tomarmos escolhas. Se a gente quer fazer determinada coisa, a gente vai ter que deixar de fazer outra coisa. Quando eu era adolescente, eu tinha uma lista de 13 idiomas que eu queria aprender. Eu queria ser fluente em 13 idiomas diferentes. E hoje eu consegui isso em 5 idiomas. E não quero mais aprender nenhum outro. Já estou satisfeito demais com o que eu já sei. Porque eu cheguei à conclusão de que se eu for passar minha vida toda estudando idiomas,
eu vou deixar de trabalhar, né? Eu vou passar minha vida toda somente estudando. Então, existe um limite, né, para as coisas que a gente quer fazer. Nós temos apenas uma vida e ela é limitada, ela não vai durar para sempre. Então a gente tem que escolher as coisas que são mais importantes. Uma pessoa que viva, vamos supor, 90 anos de idade, ela não vai poder ter 5 PhDs, 3 doutorados e ainda por cima aprender 16 idiomas, por exemplo. Uma pergunta que é muito válida fazermos a nós mesmos é: se eu tivesse mais de 90 anos de idade e soubesse que já estava no finalzinho da minha vida, o que eu gostaria de ter feito? E daí vem uma segunda pergunta: o que é que eu fiz até hoje? Eu acho que a gente nunca sabe de tudo. Por mais velho que sejamos, por mais experiente que sejamos, por mais inteligentes, por mais conhecedores que sejamos, nós sempre vamos cometer erros. Muitos anos atrás, principalmente quando eu era adolescente, eu tinha a ideia de que eu tinha que agradar todo mundo, ou que pelo menos todo mundo tinha que gostar de mim. E que se tivesse uma determinada pessoa que não gostasse de mim, era algum problema, principalmente algum problema meu. E é óbvio, né, que na verdade isso não tem nada a ver. Eu posso citar um caso, por exemplo, de uma pessoa que seja uma pessoa muito boa, né? Então, uma determinada pessoa vai dizer sobre ela: nossa, eu adoro fulaninha, ela é tão boa, ela é tão gente boa, eu adoro fulaninha. E aí chega uma outra pessoa falando exatamente sobre a mesma fulaninha e vai dizer assim: nossa, mas fulaninha ela é boazinha demais, eu não suporto aquela mulher. Então, não importa o que a gente faça, sempre vão ter pessoas que vão nos adorar e sempre vão ter pessoas que vão nos detestar. E isso faz parte do ser humano. Então, hoje em dia, eu realmente enxergo isso como uma forma de opiniões diferentes de cada pessoa tem experiências de vida diferentes e pensam de formas diferentes. Então, realmente não importa, né, se existem pessoas que gostam da gente e pessoas que não gostam da gente, porque isso sempre vai acontecer. Não importa o que a gente faça, sempre vão ter pessoas que vão gostar da gente e sempre vão ter pessoas que não vão gostar da gente. E geralmente é pelos mesmos motivos, por incrível que pareça. Essa é a ironia da história. Ninguém tem o direito de dizer como você deve viver a sua vida. As pessoas podem sugerir algumas coisas para que nós possamos melhorar em determinados sentidos. Mas querer nos mudar, ninguém tem o direito de fazer isso. A única pessoa que sabe como a gente deve viver somos nós mesmos. Então, o que os outros acham sobre nós não importa. O que importa é o que nós achamos sobre nós mesmos. Não acredite nas promessas exageradas, como por exemplo: nós vamos ficar ricos. Se ser rico fosse tão fácil assim, todo mundo seria rico. Outra frase comum é: seremos felizes e será para sempre. Essa tem duas mentiras numa frase só. Primeiro, porque a felicidade ela é momentânea. Ninguém é feliz a cada minuto da vida. A felicidade só existe porque existem as tristezas. E é aí que a gente valoriza os momentos de felicidade. E para sempre é um para sempre que dura assim uns 6 meses, né? Às vezes 1 ano ou 2 anos. Eu nunca vi um para sempre durar tão pouco tempo, né? E tem aquele vendedor, né, que chega pra você depois de 10 minutos de conversa e diz assim: eu sou seu amigo. E aí eu fico pensando comigo mesmo: puxa, como você faz amizade rápido, né? Ainda tem aqueles que dizem assim: então todos os seus problemas vão se acabar. E eu digo: calma, espere e se prepare, porque depois que os seus problemas atuais se acabarem, surgirão novos problemas. Estamos constantemente lidando com problemas, e a única coisa que muda são os tipos de problemas. Não acredite nas promessas exageradas, e também nunca prometa nada a ninguém, porque uma promessa quebrada ela é muito pior do que uma promessa que nunca foi feita. Muito melhor do que prometer algo a alguém é fazer uma surpresa a alguém. Planeje, esquematize, se organize, mas não conte nada. Guarde segredo todo o tempo. Depois que o seu plano estiver tudo certo, que tudo estiver pronto, aí sim, conte o que você vai fazer. Só goste daqueles que gostam de você. Só goste daqueles que te tratam bem. Só goste daqueles que se importam com você. Só goste daqueles que te fazem se sentir bem. Enquanto ao resto, corra. Mas corra para bem longe. Se possível, vá até a China. Nunca empreste nada a ninguém. Me lembro que uma vez, muitos anos atrás, eu emprestei um livro a uma amiga.
que eventualmente emprestou o livro a uma outra amiga, que depois emprestou o livro a uma outra amiga e que no final o livro desapareceu e nunca mais eu recebi o livro de volta. Teve uma vez que eu emprestei dinheiro a um amigo meu. Agora estão fazendo, eu acho que uns 15 anos mais ou menos. Até hoje ele nunca me devolveu o dinheiro. Fico imaginando, será que um dia ele vai me devolver? Com juros e correção monetária. Como diz o provérbio francês, les bons comptes font les bons amis. Ou seja, as boas contas fazem os bons amigos. Ou em outras palavras, pague as suas dívidas para manter os seus amigos. Então hoje eu não empresto mais nada a ninguém, a menos que seja uma pessoa de muita confiança, uma pessoa que more comigo, que trabalhe junto comigo, um amigo assim de longa data. Fora esses casos eu não empresto nada a ninguém. E quando é o caso de alguém, eu ver que alguém está precisando de alguma coisa, ou pedir alguma coisa, se for uma coisa não muito valiosa, eu não empresto, eu dou. Né? Eu prefiro dar do que emprestar, porque quando a gente dá, a gente não espera receber nada de volta. Procrastinação. Não adie o que você quer fazer. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Às vezes pode ser até tarde demais. Se existe alguma forma de existência após a morte, talvez essa não seja exatamente igual a que a gente tem agora. Então faça tudo o que você quer fazer enquanto você ainda está vivo, porque depois que você morrer, provavelmente já vai ser tarde demais. Eu conheci 3 pessoas que por motivo de doença estavam com seus dias contados. Elas eram jovens, não tinham nem 40 anos de idade ainda, mas não estavam em estados assim irreversíveis. Uma delas, ela me contou: poxa Douglas, por que a gente não morre logo? Por que a gente fica aqui sofrendo nesse mundo? E eu sabia que no caso dela ela ia fazer uma cirurgia, e a gente sabia que tinha mais ou menos 50% de chances, às vezes até mais, de ela sobreviver à cirurgia. Mas ela não via isso a partir desse ponto. Ela via mais aquele percentual de que ela não sobreviveria à cirurgia. Então a mente dela acabou tornando com que a realidade dela se tornasse aquilo. Né? Ela pensava tanto que não ia sobreviver à cirurgia que realmente ela não conseguiu e não sobreviveu à cirurgia. Então muitas vezes a mente da gente ela faz com que aquela realidade se torne exatamente aquilo que a gente estava pensando. O outro caso foi de também uma pessoa que estava com uma doença muito rara, e ela sabia que ia ter somente mais alguns anos de vida. E daí eu perguntei para ela: como é que você se sente nesse tipo de situação? Como é que você faz para lidar com isso? E ela me disse: Douglas, eu procuro não pensar muito nisso. Eu levo a minha vida normal, estou trabalhando, saio com os meus amigos e simplesmente não fico muito pensando nisso. Depois eu descobri que ela, muitas vezes nos finais de semana à noite, ela saía para ir para boate, para dançar, para beber, para escutar música. Então, assim, eu admiro muito ela por ela ter aproveitado a vida assim, do jeito que ela queria, né, da forma que ela mais queria. A terceira pessoa, também num caso semelhante, ela me contou: Douglas, eu queria ter feito muitas coisas na vida, mas não fiz tudo até hoje. E nem vai dar tempo de fazer tudo, porque daqui a pouco o meu dia vai chegar, eu só tenho mais ou menos 1 ano de vida e não vai dar tempo de fazer tudo que eu queria ter feito na vida. E ela me listou, né, as coisas que ela tinha feito, né, e as coisas que ela queria ter feito, mas que não deu tempo de realizar. Ninguém é 100% feliz durante cada minuto ao longo de toda a vida. A felicidade é feita de momentos, da mesma forma que a tristeza. A maior parte da nossa vida é constituída de momentos neutros, na verdade. E uma pequena parte de felicidades e outra pequena parte de tristezas. E a felicidade só existe, e nós somente valorizamos realmente a felicidade por causa da tristeza. É por causa daqueles momentos de tristeza que, após superá-los, nós nos tornamos felizes. Aceite as mudanças. Tudo muda o tempo todo. Nós mudamos de endereço, mudamos de empregos, mudamos de amigo, às vezes mudamos até de esposa ou de marido. Tudo muda. Nunca ache que as coisas vão ser sempre exatamente do jeito que elas são hoje, porque elas não vão ser. Tudo vai mudar. Tudo. Até as próprias pessoas também mudam. Elas mudam alguns aspectos do seu comportamento. Porém, a personalidade, ela nunca muda.
Nunca acredite que alguém vai mudar completamente. Uma pessoa que muda completamente é uma pessoa que se torna uma outra pessoa. É uma coisa impossível. Então devemos aceitar o fato de que as pessoas elas não vão mudar completamente. Pelo contrário, elas vão se tornando mais velhas, né? Então há aquele tipo de mudança, por exemplo, as pessoas vão ficando mais gordas, mais velhas, a barriga vai crescendo, as rugas vão aparecendo, né? As pessoas vão ficando mais intolerantes, vão ficando mais desconfiadas, mais chatas, né? Isso sim vai mudar. Não tenha esperança em situações sem solução e em pessoas que você sabe que não vão mudar. É como, por exemplo, dar esmola a um mendigo achando que isso vai fazer com que a vida dele melhore e que ele deixe de ser mendigo. Muito pelo contrário, dar a esmola a um mendigo apenas vai fazer com que estimule na cabeça dele a ideia de que ele pode passar a vida inteira dependendo dos outros. E ele vai continuar assim a vida inteira pedindo esmola. O meu pai, por exemplo, já várias vezes ele tentou oferecer trabalho para pedintes de rua. Eles chegaram pedindo dinheiro, pedindo coisas para o meu pai, e ele chegou para eles e disse assim, olha, eu não vou te dar uma esmola, mas eu posso te dar um emprego. Eu posso te levar para conhecer a minha empresa, você vai ver se você vai gostar do trabalho lá, é uma coisa simples, eu te explico como é que faz. E se você quiser, você pode ficar trabalhando lá e todo mês eu te dou um salário. E assim você nunca mais vai precisar pedir esmola. Eles não quiseram. Então nenhum desses mendigos que meu pai ofereceu trabalho, quiseram realmente trabalhar e continuam hoje pedindo esmola. Um caso semelhante também aconteceu uma vez quando tocaram a campainha da casa dos meus pais. A minha mãe abriu o portão e lá estava um homem pedindo esmola. E a minha mãe disse assim para ele, olha, eu não vou te dar esmola, mas eu estou precisando de uma pessoa para cortar a grama daqui de casa. Se você quiser, você pode cortar a grama e então eu te pago um valor, a gente acerta um valor para eu te pagar. E então esse cara disse o seguinte, tá certo, peraí que eu vou ali, eu volto já. E ele foi, né? Agora isso deve estar fazendo mais ou menos uns 15 anos e nunca mais ele voltou. Até hoje a minha mãe espera por ele, o mato lá já deve estar dessa altura e até hoje ela espera por ele para cortar a grama. É importante também aceitarmos o fato de que todas as pessoas são diferentes, assim como os animais também têm gostos diferentes. Então não adianta dar carne para macaco e nem banana para o leão. Há aquelas pessoas que só querem saber de trabalhar. Há aquelas pessoas que só querem saber de estudar. Há aquelas pessoas que fazem as duas coisas. Há aquelas pessoas que só querem saber de praticar esportes. E há também aquelas pessoas que não querem fazer nada. É o que eu particularmente chamo de o direito de vagabundar. E nós não temos o direito de querer mudar essas pessoas. Cada um faz o que bem quiser, contanto que não prejudique ninguém. Apenas elas mesmas é que vão mudar um dia se por acaso elas decidirem fazer isso. Também não adianta querermos que todas as pessoas sejam iguais a nós, porque isso nunca vai acontecer. Um caso extremista que aconteceu na nossa história foi o de Adolf Hitler, que mandou matar milhões de pessoas apenas porque elas não eram exatamente iguais a ele. E isso não resolveu o problema dele. Aceite a morte, porque nada nem ninguém vive para sempre. O universo tem mais de 13 bilhões de anos, a Terra tem mais de 4 bilhões e meio de anos, mas mesmo assim vai chegar uma hora que eles vão se acabar. Até o próprio Sol um dia vai se apagar. De acordo com os cientistas, vai chegar uma hora que o Sol não vai emitir mais energia, ele simplesmente vai se apagar. Quanto mais nós, seres humanos insignificantes. Eu tive uma parente que chegou a viver mais de 100 anos de idade. E uma das últimas vezes que eu a visitei, quando ela já estava com 102 anos de idade, eu a perguntei, qual o segredo da sua longevidade? E ela me respondeu assim, eu não tenho segredo nenhum não, meu filho, eu conto tudo. Ou seja, essa forma descontraída, sem medos, sem prejulgamentos e sem desconfiança, fez com que ela tivesse uma saúde mental que a ajudou, que a contribuiu para que vivesse uma vida longa e saudável. Evite a falta e os excessos. Tudo que fazemos de menos e tudo que fazemos de mais faz mal à saúde. De acordo com o cientista Paracelso do século XVI, tudo pode ser venenoso ou não, dependendo da dose. Hoje em dia a gente sabe que até mesmo a água ela pode matar, tanto como a falta de água também mata. Uma pessoa que passa 3 dias sem beber água, ela pode morrer. O máximo que uma pessoa conseguiu sobreviver foi cerca de 1 semana sem beber água. Porém, uma pessoa que bebe 6 litros a 8 litros de água de uma só vez, ela também corre um alto risco de morrer. É uma coisa chamada de intoxicação pela água. A mesma coisa vale no sentido emocional também.
uma pessoa que às vezes gosta demais de uma outra pessoa, se dedica demais a outra pessoa, é o que se chama de excesso de amor, também faz mal à saúde. Hoje em dia as pessoas falam muito em ame ao próximo, ame-se a si, ame-se ao próximo, mas cuidado, que até o amor em excesso também pode matar. Nunca faça demais por alguém, nunca dê de tudo para alguém. É como uma criança, por exemplo, às vezes você olha assim, nossa, quantas bonecas você tem, né? Uau, quantos carrinhos você tem. Se a gente for dar um brinquedo a mais para o nosso filho, isso não vai fazer com que ele fique muito mais feliz. Será apenas um brinquedo a mais no meio de tantos outros. E, além disso, ele não vai te valorizar tanto assim, porque você já deu tanto. Então, um a mais não vai fazer tanta diferença. A mesma coisa são com os adultos. Os adultos nada mais são do que crianças crescidas. Nunca dê tudo para um adulto. Nunca faça de tudo por um adulto. Não fique constantemente deixando de fazer coisas para você mesmo em prol de uma outra pessoa. Porque aquilo que você vai estar fazendo será apenas mais uma coisa no meio de tantas outras. E no final, você é que não será valorizado. Aprenda a confiar nos seus instintos, porque eles sempre estão certos. Toda vez que você se encontrar em uma situação que você desconfiar que talvez algo vai dar errado, então é porque algo realmente vai dar errado. De acordo com o autor Sun Tzu, no livro A Arte da Guerra, ele descreve que os melhores vencedores não são aqueles que ganham a batalha, que ganham a guerra, mas sim aqueles que vencem a batalha antes dela sequer acontecer. Ele explica várias estratégias que a pessoa pode tomar para evitar que os problemas ocorram. E essa é, na verdade, a melhor forma de resolver os problemas. É fazer com que eles simplesmente nem sequer aconteçam. E no caso inevitável de ocorrer uma guerra, como se explica no livro, hoje em dia se leva para problemas assim da vida do dia a dia, ou às vezes do trabalho, estratégia de negócios no trabalho e tudo. É quando a gente só parte realmente para a guerra em último caso. O sucesso ou o fracasso das pessoas está predeterminado e enraizado em suas próprias mentes. É como Margaret Thatcher, a ex-primeira-ministra do Reino Unido, uma vez disse: preste atenção nos seus pensamentos, pois eles se tornarão em palavras. Preste atenção nas suas palavras, pois elas se tornarão nas suas ações. Preste atenção nas suas ações, pois elas se tornarão nos seus hábitos. Preste atenção nos seus hábitos, pois eles se tornarão o seu caráter. E preste atenção no seu caráter, pois ele se tornará no seu destino. A gente se transforma naquilo que a gente pensa. Às vezes temos uma preocupação excessiva com o nosso futuro. Queremos saber quem seremos, queremos saber o que vamos fazer no futuro. E tudo isto leva à ansiedade. Essa ansiedade leva à angústia. E a angústia é causada justamente pelas incertezas da vida. No momento em que decidimos exatamente o que queremos, a angústia é eliminada completamente e imediatamente. Quer saber como vai ser o seu futuro? Então observe o seu presente. É o que você está fazendo agora que determinará o seu futuro. Muitas vezes erramos na vida porque seguimos apenas a emoção e ignoramos a razão. Porém, a emoção simplesmente ela não tem lógica. Uma situação que está acontecendo bastante atualmente é o caso de acidentes de trânsito por conta de distração ao celular. A emoção de querermos responder logo a uma mensagem do celular vale muito mais do que as nossas próprias vidas. Para muitos de nós hoje em dia é mais importante responder uma mensagem dizendo "Ah, que coisinha linda!" ou então "kkkkkkkk" e por conta disso batemos com o carro, causamos um acidente, morremos e ainda matamos um monte de pessoas inocentes. Tudo isso porque estávamos seguindo apenas a emoção. Ou seja, a emoção ela acaba valendo mais do que a razão. E isso é uma coisa completamente ilógica na espécie humana. A emoção simplesmente não tem lógica. Por isso que ela é apenas uma emoção. Em relação ao casamento, principalmente no Ocidente, hoje em dia ele é visto como uma situação que deve ser feita apenas pela emoção. Basta apenas gostarmos de uma determinada pessoa o suficiente para nos casarmos com aquela pessoa. E hoje eu vejo que isso não é o suficiente. Também é importante termos a razão. Ou seja, é o que acontece aqui na China, por exemplo. Não existe, é muito difícil a gente encontrar uma chinesa que queira se casar com um homem que não tenha dinheiro. Elas primeiro querem saber se o homem já tem um apartamento, se ele já tem dinheiro na conta, se ele já tem uma vida financeira estabelecida. A partir daí, então, é que ela pensa em talvez se casar com ele. Então, essa é uma forma de agir muito mais sensata
Não adianta nos casarmos com uma pessoa se nós não termos dinheiro suficiente para morarmos junto. Não adianta termos filhos se não temos dinheiro suficiente para sustentá-los. Isso tudo não tem lógica. A escolha, né, do futuro marido ou da futura esposa deveria ser vista como uma entrevista de emprego. Nós deveríamos entrevistar os nossos pretendentes como se fossem candidatos a uma vaga de emprego. Deveríamos levantar questões como, por exemplo, como foi a sua infância, o que foi de bom, o que foi de ruim, quais são as memórias mais fortes que você tem do seu passado, quais são as coisas que você gosta de fazer quando você está sozinho, e quando você não está sozinho, quando você está acompanhado, o que você gosta de fazer, quais as coisas, principalmente perguntar também, quais as coisas que você não gosta de fazer, e quais as coisas que te irrita, que te deixa nervoso, que te deixa louco. É muito importante conhecermos esses detalhes antes de partirmos para um casamento. Antes das empresas assinarem o contrato de trabalho com o candidato, geralmente elas o colocam em um período probatório, que varia entre 1 e 3 meses. No casamento deveríamos fazer a mesma coisa também. Não deveríamos primeiro nos casar e depois irmos morar junto. Isso é um erro. Deveríamos primeiro ir morar junto para depois nos casarmos. Se por acaso você conseguir aguentar aquela criatura durante 1, 2 ou 3 meses, então sim você pode decidir casar-se com ela. É muito melhor acabar com o casamento antes dele começar do que ter que se divorciar depois. Geralmente temos o conceito de nos casarmos com a pessoa certa, porém não há pessoa certa. Todo mundo é errado. Não é que temos que encontrar a melhor pessoa para nós. Pelo contrário, devemos encontrar aquela que seja menos pior. A insatisfação é uma constante nas nossas vidas. Sempre estamos procurando por coisas que nós não temos. Quem mora em uma cidade grande muitas vezes gostaria de poder ir morar no campo. E quem mora no campo às vezes quer ir morar na cidade grande. Quem mora em uma casa muitas vezes gostaria de morar em um apartamento. Quem mora em um apartamento queria poder morar em uma casa. Quem é gordo demais quer emagrecer, e quem é magro demais quer engordar. Quem é solteiro quer se casar, e quem está casado muitas vezes pensa se poderia de repente voltar a ser solteiro de novo. E quando finalmente conseguimos o que queremos, ficamos satisfeitos. Mas esta satisfação é temporária, porque logo aparecerá uma nova situação na qual vamos querer mudar. Isso faz parte da espécie humana. Estamos constantemente mudando para poder melhorar. Porém, também estamos constantemente esperançosos de que um dia atingiremos a perfeição, e que a partir desse dia não precisaremos mudar mais nada, pois aí então seríamos felizes para sempre. A realidade, entretanto, mostra que este conceito de Alice no País das Maravilhas precisa ser quebrado. Esta ilusão de acharmos que um dia tudo vai ser exatamente do jeito que desejávamos deve ser desfeita o quanto antes possível. Para reduzirmos as nossas frustrações, é necessário primeiro que acabemos com as nossas ilusões. Em relação às frustrações, devemos estar preparados porque elas vão acontecer. E quando terminar uma frustração, não devemos achar que, pronto, agora vai ser tudo perfeito. Agora eu vou viver no País das Maravilhas, porque isso não vai acontecer. Quando acabar uma frustração, depois vai aparecer outra frustração. Quando essa outra frustração se terminar, aparecerá mais uma outra frustração. E a vida é assim, ela é cheia de conquistas, cheia de felicidades e ela também é cheia de frustrações. Então cabe a nós aceitarmos isso, e as frustrações, elas fazem parte da vida, elas sempre vão acontecer, e quando elas acontecerem devemos estar preparados para não nos decepcionarmos tanto, e sim considerarmos essas frustrações e essas decepções como lições, porque é somente através delas que nós crescemos. É depois de uma queda que nós conseguimos nos levantar. É depois de uma grande frustração que aprendemos o que não devemos mais fazer. E então partir para um novo projeto, para um novo objetivo, de uma forma diferente. Para concluir, em relação às nossas conquistas, devemos primeiro ter iniciativa, tentar várias vezes. Quando conseguirmos nos dedicarmos, nos esforçarmos e perseverarmos. Porque só com a perseverança é que conseguimos conquistar os verdadeiros sonhos. Sempre tenha uma meta otimista a ser cumprida, mas nunca espere demais do futuro. Não acredite nas promessas exageradas.
Tenha equilíbrio para tudo. Evite as faltas e os excessos. Mude aquilo que pode ser melhorado, mas aceite aquilo que não pode ser mudado. Como um primo meu costuma dizer, deseje o melhor, prepare-se para o pior e aceite o que vier.